Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre vamos passear pela Grécia. Tem seu pode perlim pim pim aí? Não pensa bobagem, vocês já vão entender. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha querida amiga Cora Rory. Quero saber das suas férias, evidentemente. Eu tirei férias, gente. Eu fui para Grécia, eu e a Lia fomos para Grécia, e a minha mulher. E como vocês vão ver, na verdade eu fui para Grécia de 2.500 anos atrás. Você fez uma viagem, a Lia fez outra. Eu fiz uma viagem, a Lia fez outra, exatamente. Foi uma delícia. Mas antes eu quero falar uma coisa que é importante. No final desse programa, quando a gente for falar sobre o livro da Cora, como a Cora sempre fala, a gente vai tratar de um livro que é muito bonito, é um livro que trata de suicídio. E esse é um tema que é sempre delicado. Aqui na descrição, se essa é uma questão, se ideações, se todas essas questões estão fazendo parte da sua vida nesse momento, se fazem parte da vida de alguém que você conhece, aqui na descrição você encontra com quem falar. Olha, como diz a Cora na conversa que a gente vai ter, outras realidades são possíveis, outras vidas são possíveis, outros caminhos são possíveis e tem gente que sabe falar sobre isso com você. Não deixe de procurar, tá bom? É só no finalzinho do programa, 90% do programa é sobre a Grécia de ontem, a Grécia de hoje e uma viagem incrível. Bem. Cora, eu estava na Grécia. Eu percebi pelas suas meias. Gostou? Achei lindas. Comprei numa lojinha de souvenir ao pé da Acrópole. Achei muito chique. Do Parthenon. Sabe que Parthenon é engraçado, as pessoas eu acho que não têm muita consciência disso, mas Palas Atena, a deusa Palas Atena tem, como Nossa Senhora, muitas evocações. Assim como se tem Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora... E cada uma tem um atributo. Palas Atena também tinha. E você vai ter a Palas Atena guerreira, você vai ter a Atena isso, Atena aquilo. E tem a Atena Parthenon, que é a Atena Virgem. Então, parteira, parturiente, todos esses termos vêm dessa palavra grega, Parthenon, que quer dizer a Virgem. E a maneira que ela... que em Atenas decidiram homenageá-la é erguer um templo a Atena, a Virgem, o Parthenon. Olha, você vê que viajar é cultura, né? Viajar é muita cultura. Atena é uma figura interessantíssima, porque Zeus transa com a mãe de Atena, que era uma figura que era tida assim como a mulher mais inteligente na existência. E aí, mitologia é um troço divertidíssimo, né? Isso não está no Monteiro Lobato. Acho que o Monteiro Lobato ia achar que ia chocar todo mundo, né? Então, aí Zeus, de repente, aí a mulher engravida, aí Zeus olha para aquele negócio e fala, esse troço não vai dar certo. Ela sendo inteligente como tendo um filho comigo, vai sair uma figura mais inteligente do que eu. Isso é um risco, não pode. Aí Zeus abre a boca e come, literalmente engole a mãe de Atena. E estaria tudo bem, não fosse o fato de que aí um dia Zeus acorda com uma dor de cabeça dos infernos, chama outro deus lá,
que é o cara ali, o ferreiro, O vulcano. e pede naturalmente, quando você está com uma dor de cabeça muito grande, o que você pede? Para alguém dar uma martelada na sua Claro, isso é cabeça. óbvio. Claro. Pelo menos se você é um deus, ou se você é o deus mais poderoso. Então Zeus leva uma martelada na cabeça, abre a cabeça de Zeus e de lá sai já armada Palas Atena, de armadura e tal. Então Atena tem essa dupla característica. Ela é uma guerreira, mas ela também é muito sábia. Então, um dos outros símbolos de Atena, e isso tem na cidade de Atenas por toda parte, é a coruja. Porque A tem essa coruja coisa é o símbolo dela. da sapiência, né? Eu estudei no UFRJ, o UFRJ, o símbolo é a Minerva, né? Que é a Atena dos romanos, que é uma coruja, né? Por conta desse lado... mas enfim, eu acho que tem... Eu fiz uma viagem com a Lia, não foi uma viagem grande. A gente ficou entre o dia... A gente chegou no dia 5 e saímos no dia 14. Quer dizer, no total, a gente ficou 8 dias. Vai. No iniciozinho, a gente ficou na praia, em Atenas. Esse foi o primeiro dia. Aí no segundo dia a gente foi para Naxos, que é uma das ilhas Cíclades, e ficamos uns dias em Naxos e voltamos para Atenas para passar os últimos dias, mas aí mais no centro da cidade. Tem 2 conjuntos importantes de ilhas, né? Uma de um lado, que é no Mar Jônico, que é ali entre Grécia e Itália, né? E mais ao sul você tem no Mar Egeu, eu não sei por que chamam de Mar Jônico e Mar Egeu, se é tudo parte do Mar Mediterrâneo, mas aí os geógrafos vão explicar. Gulf of America. É isso. Mas aí mais ao sul, no Mar Egeu, tem as Ilhas Cíclades. Eu fui para a maior das Ilhas Cíclades, que elas são Cíclades porque elas ficam em círculo mesmo. Todo mundo, hoje em dia, por causa do Instagram, ouve falar de 2 das Ilhas Cíclades, que são Mykonos e Santorini, porque estão no Instagram dos famosos o tempo todo. Eu fui para a maior das Ilhas Cíclades, que é Naxos, que é a maior e custa 1/3 do preço. Mas é aquele lugar que... Eu li muito Monteiro Lobato quando pequeno. Eu também. A minha formação, de certa forma, a minha primeira formação a primeira coisa, eu acho que intelectual que eu digeri como criança foi Monteiro Lobato. Eu também. Temos essa mesma experiência. Mas que era como se formava a criança no Brasil. Era, né? e era muito, muito bom. É muito bom. Muito bom, legível, muito movimentado. Mas não... Agora, hoje em dia, acham racista, hoje em dia... Enfim, não se pode ser alguém do passado, porque a gente vive um tempo em que os autores são julgados pelos valores de hoje, né? Aí fica mais difícil. Fica. Mas tem uma certa, sabe, Cora... Um certo fascínio, tipo, Naxos, por exemplo, é onde Teseu deixou Ariadne. Que é aquela coisa, Teseu, evidentemente, se apaixona por Ariadne, Teseu vai para Creta, onde tinha o labirinto, onde tinha o Minotauro. Todos os anos, o pessoal em Creta tinha que mandar uns rapazes e umas moças, todos virgens, evidentemente, para dentro do labirinto. E o Minotauro, que era corpo de homem, cabeça de touro, comia. Aí Teseu, que era o grande herói, era o grande herói desse momento da história mitológica grega. Teseu chega em Creta, Ariadne se morre e derrete de amores por ele. E ela ensina a ele o grande truque, que é amarra um novelo de lã, um bolão assim de lã, amarra aqui um novelo na entrada do labirinto, você vai desenrolando, você chega lá, mata o Minotauro e você tem como voltar, porque você tem esse negócio. Teseu vai lá, mata o Minotauro, faz aquelas coisas que heróis fazem,
volta apaixonadíssimo por Ariadne, aí de Creta embarcam, vão indo de ilha em ilha, e aí quando chegam em Naxos, Teseu chega à conclusão de que... quero mais não. Larga Ariadne, vai para o continente e se torna o primeiro rei de Atenas. Ele é o cara que... E tanto que em Atenas, num determinado momento, quando começa o ciclo de democracia ateniense, eles descobrem, numa das ilhas Cíclades, eles descobrem o esqueleto de Teseu, que era um esqueleto muito maior do que o de um ser humano normal. Porque era um herói. Portanto, ele tinha que ter 3,5 metros de altura, né? Afinal de contas. E Atenas cultuava Teseu porque ele era uma resposta a Héracles, né? Que era o outro herói grego. E tinha uma disputa entre quem é mais herói, se Héracles ou Hércules e Teseu. E ele abandona... Mas, enfim, depois dá tudo certo porque Dionísio pega e se casa com Ariadne. Então, a história dela não termina mal. Mas aí você está naqueles lugares... Essas histórias de deuses e deusas são maravilhosas, são maravilhosas. São fenomenais, né? A tese, inclusive, que existe sobre essa ossada de Teseu é que talvez eles tenham desencavado uma ossada de dinossauro. Aí deve ter encontrado uma tíbia gigante. Entendeu? Deve ser de Teseu, né? Claro. Claro. O que mais você vai imaginar? Mas eu ficava... Eu fiquei muito comovido muitas vezes com essas coisas. Tipo, por um lado você está numa ilha, você aluga um carro, você vai circular e aí, cacete, é a ilha que Teseu... Tipo, é onde se passavam as histórias. É claro que Teseu não existiu, que Ariadne não existiu, que Palas Atenas não existiu. Tipo, eu não sou ateu só do Deus cristão. Eu sou ateu também dos deuses gregos, em relação aos deuses gregos. Mas muito comovente você estar num lugar assim. Isso existe. Porque isso existe como formação do nosso espírito, não tem jeito. É a mesma coisa que um cristão ir para Jerusalém, por exemplo. Está lá um cristão... Eu fiquei muito comovido em Jerusalém o tempo todo. Qualquer um dos povos do livro ir para lá, né? Eu fiquei muito comovido em Jerusalém o tempo todo e eu fiquei muito comovido. É impressionante como São coisas com as quais a gente cresceu. Eu acho toda a mitologia maravilhosa e faz parte da minha herança cultural. Você sabe que no porto de Naxos tem um negócio que eles chamam de Portal de Apolo, que são 2 colunas e uma viga em cima. Evidentemente de mármore. Cora, pelo amor de Deus. Tem pedra de mármore bonitinha, lapidadinha assim na praia. As pedras. O calçamento em Atenas é feito com mármore. Tá quebradinho e tal. Tipo, o calçamento da Atenas moderna, não é ali na Acrópole, não. Mármore brota daquele lugar. É a pedra. Tipo, era a pedra. e é muito impressionante isso, porque aí você entende que eles não estavam fazendo as estátuas e os prédios com mármore. Eles estavam fazendo as estátuas e os prédios com a pedra. Com a pedra que tem, né? E você começa... E é outra coisa, né? Que eu fiquei absolutamente encantado. Num determinado momento, a gente estava a gente, lá em Naxos, foi visitar. A Lia queria ver muitas igrejas. Ela não é católica, muito menos ortodoxa. Ela é espírita e umbandista. Mas ela estava nesse barato de ver mosteiros e igrejas. Eu, assim, tipo, na Grécia, cara, a última coisa que eu quero ver é um mosteiro ortodoxo, na boa. Tipo, nada contra, é só que
eu estou interessado com o mundo de 1000 anos antes. Exatamente. A Grécia é outro... A Grécia na minha cabeça é outra gaveta, né? É isso, mas tudo bem, ela queria ver, então vamos ver. Aí tinha uma igreja de São Jorge lá, que esse é um dos outros baratos, né? Só existem 3 países católicos do mundo, onde há catolicismo no mundo, que celebram São Jorge. O Brasil, a Grécia e a Turquia. Capadócia. Exatamente. Então, um monte de igreja de São Jorge. E tinha uma igreja de 1100 e alguma coisa. Quer dizer... E olha, a Inglaterra também não... Você tem toda a razão. The Court of St. George. Você tem toda a razão. Mas aí a gente foi numa igrejinha lá de 1100 com uma arte bizantina, com os afrescos bizantinos muito, muito apagados, mas você vê lá São Jorge com dragão e tal. E ali eu estava entusiasmada, e essa igreja com um bando de oliveira em volta. Aí olhando aqueles caules retorcidos que não acabavam mais, uns buracos dentro dos caules, e umas raízes que era um troço assim que precisava de 6 de mim para abraçar a raiz e tal. Eu falei, Lia, eu acho que essas oliveiras devem ser velhas pra cacete, tá? Aí tinha um cara ali, que é o cara que era responsável pela igreja, porque é uma igrejinha mesmo, tá? Uma capelinha, uma coisa assim, que entram 4 dentro. Aí tinha lá o cara, que era sei lá, devia ser um estudante universitário, uma coisa assim, que estava responsável para deixar as pessoas entrarem, os turistas entrarem, mas ninguém ficar botando a mão na parede, esse tipo de coisa, né? Uma igreja de 1100 e tanto. Aí eu perguntei pro cara, vem cá, essas oliveiras são bem velhas, não são? A Lia estava posando para mim, eu estava tirando fotografia na raiz da maior delas. Aí ele tirou. São sim. Vieram os especialistas aí medir, fazer a estimativa da idade. Essa aí, por exemplo, tem mais de 1000 anos. Cara, isso é muito impressionante, né? Mais de 1000 anos. Eu assim, olha, deve ter uns 300 anos, uma coisa assim. É um ser vivo, né? Carregada de azeitona. Carregada de azeitona. Eu trouxe uma azeitona, né? Eu colhi uma azeitona, eu trouxe uma azeitona de uma oliveira de 1000 anos. Que coisa maravilhosa isso. Né? Mas carregadas de azeitona. Oliveira para todo lado. Para todo lado. E aí porque é outra das histórias de Atena, né? Houve um grande concurso para quem ia ser, porque esses caras eram metidos pra cacete, né? E do tipo, a gente vai decidir aqui qual deus que a gente vai homenagear na nossa cidade. Então, participaram Atena e Poseidon disputando quem que ia ser o principal homenageado da cidade que ia nascer. Poseidon fez nascer uma fonte de água, que é a principal fonte de água da cidade de Atenas. Dado o nome da cidade, todo mundo sabe quem é o concurso, né? Sim. Atena deu oliveira. Fez criar a oliveira, a árvore. Imbatível. Entre a fonte de água, que é a única fonte de água da cidade de Atenas, e a oliveira, eles acharam que a oliveira era um prêmio maior, um prêmio de melhor qualidade. E Poseidon danou-se e teve que engolir o sapo porque, olha, Poseidon é irmão de Zeus, né? É um dos 2 irmãos de Zeus. Ou seja, foi a sobrinha que ganhou. Aquilo deve ter ficado travado na garganta dele por muitos milênios. Imagino que até hoje. Até hoje. Até hoje, certamente. Ele tem uma mágoa disso. E tem histórias sobre, mas... Agora, quente pra cacete, praias, um desbunde de bonitas, um grau de liberdade, isso eu digo em Naxos, que não é uma coisa muito turística, é uma coisa com muito grego. Tem turista, mas é uma ilha mais frequentada por gregos fazendo turismo interno
do que por estrangeiros que vão. A gente ficou, por exemplo, no Airbnb, que é uma grande casa dividida meio que em apartamentos. É uma casa de 2 andares dividida em apartamentos com entradas privativas. O cara já fez o projeto pensando em montar um Airbnb e na beira da praia de Placa, que é a maior praia de Naxos. E uma coisa muito interessante que eu não quero parecer de forma alguma aquele mineiro que olha para o mar pela primeira vez, esse tipo de coisa, e fica muito espantado com as coisas do mundo cosmopolita e tal, mas é que é uma coisa que realmente não é comum de você ver no mundo. Você vai na praia e tinha homens e mulheres com os maiores biquínis e maiôs e shorts que você já viu no mundo. Peças de roupa enormes. Mulheres de topless e pessoas absolutamente nuas. Absolutamente nuas. E tipo, todo mundo convivendo do tipo, não há nada de extraordinário acontecendo aqui. Você vai à praia, fica na faixa de areia, curte o mar, e sinta-se à vontade para estar como você quiser. Se você é uma pessoa mais pudica, você pode botar uma roupa de banho imensa. E se você quiser tirar toda a sua roupa, tá tudo bem também. Pode tirar toda a sua roupa e tá bacana, tá valendo. Isso é impressionante. Eu nunca vi isso. Eu já fui uma convivência assim. Eu já fui a muita praia nudista. Em geral, tem uma separação. Sim, pois é. Tem uma coisa de... Mesmo em praias como em Barcelona, que tem uma faixa nudista, é uma faixa. Querendo dizer, não tem uma interrupção física, umas pedras, uma coisa assim, não é uma praia separada. Mas naquele trecho ali, você tira a roupa. Fora daquele trecho ali, você está com roupa e você meio que obedece essa... Eu nunca tinha visto essa coisa do... Cara, é praia. Fica como você quer. Não são todas as praias em que isso é... É muito saudável, aliás. Eu acho do caramba. Muito saudável. E, aliás, acho que praia tinha que ser isso mesmo. Cada um fica como bem entender. Claro que sim. Mas eu acho muito bacana. Muito bacana. E essa coisa de ruínas. Tem coisa de 500 antes de Cristo para todo lado. Tem coisa de 600 antes de Cristo para todo lado. Tudo e são essas coisas. A gente pegou na volta de Naxos o barco errado. Eram 2 barcos da mesma companhia que chegaram na mesma hora. E é um barco que chega, você entra no barco e antes de você apresentar o ticket, você já zarpou do porto. E o barco é tipo um ônibus circular. Tem o barco que está indo e tem o barco que está voltando. A gente estava indo de volta para Atenas e era uma coisa assim que a gente pegava o barco 11 horas da manhã e 3 horas da tarde a gente ia estar no porto do Pireu. O porto é o Pireu. Pois é. Tipo... É um porto, mas é o Pireu. Guerras importantes começaram ali. É só o porto da cidade, tá? Mas é o Pireu. Eu acho meio... A gente está acostumado a estudar, entendeu? Os grandes conflitos, Atenas contra... Você pega, por exemplo, os 300 de Esparta, né? Que é a grande guerra dos gregos contra dos atenienses contra... Não, dos gregos contra a Pérsia, né? Aí todos estão juntos. E os 300 de Esparta morrem encurralados, mas no fim dessa guerra, quem vence são os gregos, graças à esquadra ateniense, que sai do Pireu. Pois é. Não, o problema, essas viagens tem o seguinte,
Essas viagens têm uma camada real, que é aquela do pé na areia. Você está na praia, você comprou um suco, você se irritou no bar, veio comida, não veio, aquelas coisas de uma viagem como um viu, uma vista maravilhosa. Mas tem uma camada que acontece na cabeça e no coração. É isso, é isso. E essa camada é imbatível. Eu nunca estudei se o Monteiro Lobato, eu nunca li uma biografia do Monteiro Lobato. Eu não sei se ele já foi, se ele foi para a Grécia em algum momento. Não sei dizer. Eu não sei, mas... Mas os mitos gregos na geração dele eram onipresentes. Claro, claro que Quer dizer, sim. a ideia dele era traduzir o mundo para as crianças. Mas né? não era só isso, né? Se você pega... Ele tem 2 livros, né? Que são o Minotauro e os 12 Trabalhos de Hércules. E ele conta, não lembro se é nos 12 Trabalhos ou se é no Minotauro, ele conta a história em 2 camadas. E é muito engraçado porque você fez essa descrição que eu achei muito bonita de essas viagens são 2 camadas, né? A viagem em si, a viagem que você tem dentro de você, de estar, a emoção de estar num lugar que pertence à sua imaginação e pertence à imaginação ocidental, né? O cânon ocidental é judaico, grego e latino, né? Romano. Essas 3 culturas determinam quem nós somos. A cultura é judaica, o pessoal fala judaico-cristão, não é judaico-cristão. É o Velho Testamento. Todo o resto é consequência dele. Então, é judaico, grego e romano. Isso é a nossa cultura. E nós que somos latinos, a gente é muito as 3 coisas porque são 3 culturas mediterrâneas. Né? Mas o Monteiro Lobato faz uma coisa bonita que é, eles chegam no porto do Pireu, eles chegam no navio do Capitão Gancho. Em outro livro eles derrotam o Capitão Gancho e capturam, que eles rebatizam para o Beija-Flor dos Mares. Né? Realmente não me lembro mais. Eles rebatizam do Beija-Flor, eu não sei como que eu estou lembrando tudo isso. Mas eles vão no navio do Capitão Gancho para o Pireu, eles chegam no Pireu moderno. O Pireu moderno, evidentemente, 1915, 1920, não lembro quando que o Monteiro Lobato escreveu o livro, mas chegam no Pireu moderno, aí cheiram o pó de pirlim-pim-pim, isso é maravilhoso, como é que deixavam criança ver isso, né? E mergulham e vão para a Grécia Antiga. Mas Dona Benta e tia Anastácia ficam na Grécia de Péricles. Enquanto que Pedrinho, Narizinho, Emília e Visconde vão para mais no passado, que é uns 1000 anos antes, quando está a Era dos Heróis. E a história é contada nesses 2 planos. Quer dizer, enquanto o Monteiro Lobato está contando mitologia grega, os trabalhos de Hércules, essas coisas todas, e ele está contando isso, ele também está ali nas conversas da Dona Benta com Péricles, sobre democracia, sobre governança. Aí aparece Fídias, que é o grande escultor que fez, inclusive, a estátua de Atena Parthenon, que ficava no Parthenon, que é uma estátua da qual a gente só tem descrição. Então ele conta essa história em 2 camadas, e eu achei engraçado porque foi essa sua descrição da história da viagem que a gente faz duplamente, que me lembrou justamente dessa coisa, como o Monteiro Lobato conta essa história em camadas. E é uma coisa engraçada, sabe, porque eu fui querendo trazer um souvenir. Eu trouxe 4, na verdade. Trouxe meias maravilhosas. Eu trouxe 4 souvenirs. Uma azeitona de 1000 anos. Esse par de meias aqui. Uma pedrinha de mármore que eu encontrei na praia. É chocante como tem mármore naquele país, né? Porque todo mundo que esteve lá pegou uma pedrinha de mármore. Tá no chão! Eu não roubei nada não, tava no chão. Tipo, são as pedras da praia. Mas olha, é feito areia do deserto. É isso. Toda vez que eu chego num lugar que tem areia, eu trago um pouquinho. E o Saara, eu fiquei chocada de ainda ter areia. Porque
quando eu falo isso, todo mundo diz, eu também, eu também, eu também. E quando eu contei isso pro guia, que eu queria pegar um pouquinho de areia, ele fez aquela cara de, essa também, quer dizer, então, as pessoas estão tirando areia do Saara há milhões de anos. E ainda tem areia e ainda lá. tem areia, é chocante isso. E as areias todas têm uma cor diferente da outra, viu? Então, se fazer uma coleção, gente que vai à praia, fica essa dica. Eu vou começar Tragam a fazer um isso. pouquinho de areia de cada praia que você for, que você vai me ter. fala agora. Agora, pois é, desculpa. Pouco, Mas fica essa ideia, porque são areias de cores completamente diferentes. E o último souvenir que eu trouxe foi um busto de Péricles. Ah, que ótimo. Péricles é o grande estadista da democracia ateniense. Aquele busto que está com... Só existe um, que ele tem um elmo coríntio em cima. Ele tem um elmo que está em cima da cabeça dele, né? Não está cobrindo a cabeça. Tá aqui, que é uma reprodução em alabastro. Alabastro é pó de mármore. Eu trouxe uma reproduçãozinha em alabastro, que não é muito boa não, mas é a melhor que eu achei. As outras eu achei muito ruins. E eu achava que ia ser uma coisa mole de encontrar. E veja, você entra nas lojinhas de souvenir, tem 3.000, evidentemente, em tudo quanto é canto, né? Você não dá 2 passos sem lojinha. E é uma coisa muito engraçada que você tem todos os deuses gregos. Você tem Palas Atena, você tem Zeus, você tem Poseidon, você tem e as figuras mitológicas, Medusa, né? Tem Medusa para toda parte, tem todas as coisas você encontra. Sócrates e Platão, você encontra também. Bastante Sócrates, bastante Platão. Não tanto quanto os deuses, mas tem lá. Se você quiser um Sófocles, né? Um teatrólogo, não tem. Não tem busto de... Você encontra as mascarazinhas de teatro. Mas Sófocles não entende, mas tudo bem. Eu queria um Péricles. O Péricles devia ter, né? Cora, não tem em todas as lojas, tem algumas. A maior parte eu trouxe bem feiozinho. E eu encontrei um que não é uma reprodução perfeita do busto que existe. E aí nessa que eu encontrei, o rapaz que estava vendendo... Ele, obviamente, era mais safo, porque em muitas das lojas, quando eu falava que eu queria Péricles, algumas das pessoas que estavam atendendo olhavam para mim assim, do tipo, quem? O que é bem chocante, né? Mas às vezes você não está pronunciando do jeito que eles pronunciam. Não, né? é Péricles. É Péricles. Não, mas eles devem saber. Grego... Apesar da gente ter brincadeira com... Eu não falo grego, eu não leio grego. A pronúncia de grego... Isso para mim é grego. A pronúncia de grego é bastante próxima da nossa pronúncia. Então, se você estiver falando Acrópolis, é Acrópolis. Se você estiver falando Péricles, é Péricles. Tem uma diferençazinha, mas é melhor a nossa do que a dos americanos, a dos alemães. A gente fala direitinho as palavras gregas. Mas aí eu perguntei para o rapaz, e ele me deu uma resposta. Ele disse, vem cá, por que eu estou achando tão difícil encontrar um busto de Péricles? E por que o busto de Péricles é sempre esse? Não tem nenhum, não sobrou nenhum. Aí ele se vira para mim, não, provavelmente jamais foi feito algum outro. Porque esse foi feito por encomenda depois da morte de Péricles. Mas que engraçado, né? Porque os maiores escultores gregos são contemporâneos a Péricles e numa cidade em que se produzia loucamente toda forma de arte, inclusive escultura, e é o momento que a humanidade chega pela primeira vez ao requinte da reprodução fidedigna do ser humano. Você pega o maior líder político da história dos 200 anos da democracia ateniense e não tem. Aí o cara se vira para mim, mas aí é o hubris, outra palavra grega. Se Péricles encomendasse um busto seu, ele era defenestrado da cidade imediatamente. Como assim? Tá se achando? Sai! Se alguém encomendasse, Péricles ia esconder o troço assim.
pelo amor de Deus, você quer me ferrar? Você é meu inimigo? A ideia de você fazer um busto seu naquela Atenas era assim, você está se achando um deus? Você está se achando o quê? Está se achando Donald Trump. Está se achando um Donald Trump. Então tinha esse negócio. Mas esse período do Péricles, Cora, o primeiro grande escultor da humanidade, Fídias, estava por ali. Sócrates e Platão estavam por ali. Aristófanes e Sófocles estavam por aí. Para processar, numa cidade em que tinha 200 mil pessoas. Era uma pequena cidade portuária, né? Uma cidade que tinha 200 mil pessoas, você tem os dois dos maiores filósofos da história, os dois primeiros grandes filósofos da história, você tem os primeiros gênios da história do teatro, os dois primeiros gênios da história do teatro, enfim, o primeiro gênio da escultura. Eles são os pais fundadores da cultura ocidental. Porque no Oriente você tinha coisas correndo paralelas, mas nós tudo bem. não nos influenciaram dessa maneira. Tudo bem, mas é um período de 200 anos, que é esse período da democracia ateniense, sendo que os 100 anos finais, que é onde toda essa turma está viva, e você tem o primeiro grande estadista, que é o Péricles. Isso é o século V antes de Cristo. Isso é né? 500, por volta de 500 antes de Cristo. A democracia grega vai de 600 a quase 400. São 200 anos de história democrática, começa com Solon. E nesse período de experimento democrático, de 200 anos de experimento democrático em Atenas, democracia é um troço impressionante, né? Porque isso está diretamente ligado à democracia. Você abre um espaço para livre pensamento. Agora, Você abre um espaço para experimentação que tem um boom cultural. é uma ideia muito radical para aquela época, né? É uma ideia muito radical para qualquer tempo. Mas sim, era uma ideia particularmente radical Quando a para aquela gente época. pensa na época e a gente pensa que essas pessoas chegaram... É uma democracia muito relativa em termos do que a gente pensaria hoje, porque as mulheres não tinham voz, os escravos não tinham voz, enfim. Mas a ideia de que um governo pudesse ser feito a partir dos cidadãos era sensacional. Vamos lá. A cidade tinha por volta de 180 a 200 mil habitantes. Desses tinham direito a voto uns 60 mil habitantes. Tá? Que eram os homens adultos nascidos de pai e mãe ateniense. Você precisava, quer dizer, você podia ser um homem livre, adulto, se você não fosse, se você tivesse mãe ou pai ateniense, você não podia nem votar, nem ser candidato a nada. Agora, você tinha muito trabalho para manter a governança, porque eram muitas as funções de Estado. Você precisava de jurados, porque tudo era julgado por júri popular. E então, desses 60 mil homens cidadãos aptos a votar, a todo momento, em todo ano, 20 mil estavam trabalhando para o Estado. 1/3 dos eleitores tinham função para o Estado. E como a maioria dos cargos era por sorteio, não era eleito, era por sorteio, isso quer dizer que você não tinha escolha, você não podia escolher se você ia ter uma função pública ou não. Todos os cidadãos, num determinado momento, tinham funções públicas. O mais aristocrata, o mais ferrado.
O sujeito que não se engraxava, mas o engraxate, se fosse homem, cidadão de Atenas, nascido de pai e mãe ateniense, era apto a votar. Então isso quer dizer algumas coisas interessantes. Eu sei que a gente está acostumado a pensar mas as mulheres não votavam, mas tinha escravos, e é tudo verdade. A gente está falando de 500 a.C. Mas se a gente para pensar que todo mundo tinha que votar, aí os caras começam a se perceber o seguinte, um aristocrata, ele pode ficar 4 meses do ano dele sem trabalhar, porque ele já não fica trabalhando mesmo, ele tem dinheiro por conta própria. Mas o engraxate, não tinha engraxate, mas o marceneiro, ou seja lá o que for, ele não podia. Boa parte do orçamento do Estado era voltado para pagar um salário para quem estava trabalhando. Então, se você fosse um jurado, você estava a serviço do Estado e você ia ser convocado para fazer um julgamento. Servidor público. Sim, mas todos eram servidores públicos porque todos eram sorteados para, olha, aqueles 4 meses do ano você tem uma função. Você vai ser jurado, você vai ser... você vai trabalhar no teatro, você vai ter a função X, Y, Z. Que você vê, por exemplo, como é que Péricles começa a carreira dele? Ele era aristocrata, de uma das famílias mais aristocráticas de Atenas. E então ele quer começar a carreira dele e ele quer ser conhecido. Então como é que você se torna conhecido? Você se oferece para financiar uma trilogia de teatro. Você se torna produtor teatral. Se torna um mecenas. Você se torna um mecenas. E é assim que um jovem rapaz ambicioso... Então, o que Péricles faz? Procura Sófocles e se oferece para bancar uma trilogia de Sófocles. Medeia. Péricles bancou. Ele pagou para que Sófocles trabalhasse, escrevesse. Ele pagou para cada um dos membros do coro ficarem ensaiando. Ele pagou a roupa de cada um dos personagens. É um produtor teatral. E isso era uma maneira de você se lançar na política, produzindo teatro. Sófocles era general também. Isso é o seguinte, era propaganda eleitoral gratuita. De certa forma, sim. Mas, ao mesmo tempo, não era só uma propaganda eleitoral gratuita. Porque você podia se dar mal se as pessoas não gostassem da peça. A propaganda eleitoral gratuita também faz as pessoas perderem voto se não tiver legal. A ideia ali é uma propaganda eleitoral gratuita, mas a ideia por trás dali eu estou oferecendo uma coisa à comunidade. Sim. É uma coisa de... Eu quero trazer valor para a sociedade. É uma maneira de você... É uma contribuição, né? Porque a propaganda eleitoral gratuita não tem zero contribuição para o que quer que seja, mas... E a gente ensina Sófocles até hoje, né? É impressionante isso, né? Então, enfim, eu fiquei... Eu não conhecia a Grécia, ali eu não conhecia a Grécia, Cora, que viagem incrível. E é engraçado que eu falei pouco da minha experiência, né? Eu falei muito mais da outra viagem, né? Mas era a viagem que eu estava fazendo o tempo todo. Mas a questão é que a viagem mais importante é essa, não é a que a gente faz. Eu, quando fui para Istambul, eu não fui para Istambul, fui para Constantinopla. É claro. Né? Bizâncio. As pessoas que estavam comigo estavam indo para Istambul, eu não. Depois eu fiquei muito surpreendida de ver que Istambul também existia, que era uma cidade muito interessante e cheia de gatos. Grécia não se vê cachorro. Também, muito gato. Tem umas ilhas na Grécia que
Quantidade de gato em Naxos. Mas olha, a quantidade... A gente visitou, que eu não falei, porque a Lia gostou muito e eu achei... os mosteiros de Meteora, que são os mosteiros... É assim, uma coisa linda. É uma coisa linda, mas tipo... Pois não é na época certa. Não era. Agora, em todos os mosteiros, um monte de gato. Em todos os mosteiros, um monte de gato. Em Atenas, no Pártenon, gatos teve um fotógrafo. Não tem cachorro, só tem gato. Olha, teve um fotógrafo. A gente viu uns 2 cachorros na viagem inteira. E não teve um dia que a gente não tenha visto meia dúzia de gatos. Mas gato tem mesmo naqueles cantos. Não sei se é por causa de muito rato, Eu não de onde sei vem essa cultura. Um fotógrafo chamado Hans Silvester, nos anos 80, 90, ficou famoso por fotografar gatos em ilhas gregas. É engraçado, né? Você ter esses livros que acontecem de repente no lugar. Livro para colorir, por exemplo. Livro disso, livro daquilo. Então, acho que deve ter sido fim dos anos 80, começo dos anos 90, houve uma febre desses livros do Hans Silvester, que era Gatos ao Sol, gatos isso, gatos aquilo. E eram fotografias dos gatos nas ilhas gregas. E eu devo ter 4 ou 5 livros de gatos nas ilhas gregas, em fotos do Hans Silvester, que você encontrava em tudo que era livraria. Era a coisa mais linda, tinha calendário com esses gatos, enfim. Um filão. Temos livro, cara? Temos, pronto. Olha aqui. Falar em contribuição para a sociedade. Está aqui. O Céu de Celina é um livro de Nana de Castro e de Guilherme Fonseca, que fez as ilustrações. É uma história complicada. A Nana de Castro perdeu a filha, Celina, de 16 anos, por suicídio. E ela resolveu fazer alguma coisa em relação a isso, oferecer alguma ferramenta para que pais pudessem conversar com os filhos, adolescentes pudessem ter alguma informação sobre isso, saber que não são os primeiros a terem ideação suicida, a se sentirem péssimos com o mundo. E essa é uma linda história, viu? Porque ela... Primeiro que ela está lindamente desenhada. É essa menina, que se chama Celina, que seria a filha dela. E as preocupações e o mundo dela. E, no fim, ela reimagina um outro final. Porque a Celina do livro descobre que há outras histórias possíveis, que todas as histórias são possíveis, que você pode olhar em outras direções. É lindo o livro. Esse livro foi feito por crowdfunding. As pessoas, em 4 dias, deram 2 vezes mais dinheiro do que era necessário para o livro, e o livro foi distribuído gratuitamente nas escolas públicas. Eu não sei como a pessoa pode obter esse livro, mas se vocês entrarem, se as pessoas estiverem interessadas, a Nana de Castro tem uma página. E a gente vai botar aqui embaixo na descrição, que é www.nana.com. E tem aqui a lista das pessoas que contribuíram, foram montes de pessoas. É uma iniciativa linda e é um livro que eu acho que vai ter um grande impacto com os jovens, porque o estilo da ilustração é muito... É meio mangá, é uma coisa... A impressão foi uma coisa meio super-heróica. Exatamente, exatamente. Então, ele é feito numa linguagem muito, muito jovem nesse aspecto. É uma ferramenta de comunicação, é uma história bonita. Enfim, achei linda essa iniciativa, achei lindo o livro e é uma homenagem tocante e bem feita de uma mãe a uma filha. Está aqui, O Céu de Celina.
Ah, que bacana. É isso. Nos vemos na quinta-feira? Quinta-feira, sim, senhor. Até quinta-feira. A história foi feita. Em 11 de setembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal condenou Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão em regime fechado pela tentativa de golpe de Estado. Com isso, o nosso documentário O Julgamento do Século ganhou um epílogo. Com depoimentos de autoridades civis e militares, juristas e políticos, o filme reconstrói o quebra-cabeças até a condenação de Bolsonaro e seus aliados. Com a apresentação de Flávia Tavares, roteiro de Sérgio Rodrigues e direção de Ricardo Rangel, essa é uma das maiores e, olha, melhores produções do meio. Se você já viu o documentário, assista ao epílogo. Se ainda não, assine o Meio Premium e assista a versão completa no nosso streaming.